Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje é o nosso estudo de número 13. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e que os nossos amigos espirituais possam conduzir mais uma vez esse nosso trabalho, nos inspirando. Então nós estamos nesse exato momento no diálogo entre Jesus e Ismael, que é vamos dizer assim, o administrador do Brasil, a pedido do nosso Senhor Jesus. E Ismael procurou o nosso Senhor no mundo espiritual muito entristecido, porque ele está vivendo justamente o período da escravidão. Os nossos irmãos, ou nós que vivemos a experiência na África, sendo aprisionados, colocados em navios negreiros, tratado pior do que se poderia tratar um animal, fome, sede, maus tratos mesmo. Chegando aqui no Brasil, eles recebiam, como disse a nossa querida professora Nadir, faziam uma maquiagem para vender os nossos irmãos. Então, o Ismael está muito triste. Veio contar para Jesus como se Jesus não soubesse. E aí nós vamos ver o movimento do nosso Senhor Jesus ensinando a Ismael. Então, vamos lá. Calara-se a voz de Jesus por instantes, mas confortado, Ismael continuou: Senhor, não terias um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? A gente vê nessa fala de Ismael, e nós vamos ver isso lá atrás com Tiago no livro Boa Nova. Senhor, o senhor não está demorando, não? Tipo assim, não tem uma forma aí mais prática? É aquela coisa do imediatismo. A gente tem que entender que quando se fala em educação de personalidades, principalmente terrícolas, leva muito tempo. Então não dá para mudar a personalidade com um passo de mágica. E o Evangelho, ele não pode ser uma imposição, porque Evangelho é amor. Como é que você pode impor o amor? O amor não combina com imposição. Para você ver que o nosso querido Ismael, ele estava num trabalho, mas na condição de aluno. E quem é o mestre dele? O Cristo. Já merecia um mestre, né? Desse patamar. Aí ele pergunta: Senhor, não terias um meio direto, né, mais rápido, mais prático, de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Dá para dar uma adiantada, uma agilizada? Será que o senhor não está esquecendo de alguma coisa? Que foram exatamente os que os discípulos esperavam quando Jesus foi preso. No mínimo vai descer um raio aí, um trovão vai balançar a terra, vai fazer Deus falar e tudo vai mudar. Todos eles esperavam isso. E para surpresa, Jesus se entregou como um cordeiro. Vamos ver o que nosso Senhor Jesus: ao que o divino mestre ponderou, diz Humberto de Campos, sabiamente. Não nos compete cessear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras.
Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescentes dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nestes últimos anos. Até aos meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmesurada ambições. Na velha península, já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhes amoleceu as fibras criadoras, e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E, se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência e da vida. Primeiro movimento, vamos lembrar dos fenícios, tá? Quem quiser fazer as anotações. Quem foram? Foi uma civilização da antiguidade, cujo epicentro dele se localizava no norte da antiga Canaã, a terra prometida. Ao longo das regiões litorâneas do atual Líbano, antiga civilização, Síria e norte de Israel, eram povos de origem semita. Foi uma cultura comercial marítima, empreendedora, que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo durante o período que foi de 1500 a.C. a 300 a.C. Os fenícios, eles realizavam comércio através da galé, que era um veículo movido a velas e remos. São creditados como os inventores dos navios com 2 fileiras de remos, que eram copiadas pelos gregos, romanos, para dominar a navegação no Mediterrâneo. Então, nós estamos falando dos fenícios, um povo antigo, mais ou menos aí do período de 1500 a.C. Ele vai também falar da Península Ibérica. Está situada onde? No sudoeste da Europa, é formada por Gibraltar, Portugal, Espanha, Andorra e uma pequena fração do território da França. Então, ele chama de Península Ibérica. Nas vertentes ocidentais e norte dos Pirineus, até o local onde o istmo está situado. É a mais ocidental das 3 grandes penínsulas da Europa meridional, sendo as outras a Península Itálica e a Península Balcânica, tendo uma área de cerca de 580. Então, a Península Ibérica é formada por Gibraltar, Portugal, Espanha, Andorra, ok? Lusitanos aí, os nossos irmãos portugueses, os donatários, os donos da terra. Vamos lá voltar, vamos lá ponto a ponto agora. Vamos ver o que o nosso amado Mestre Jesus falou detalhadamente ao nosso querido Ismael. A pergunta dele, de Ismael, é se Jesus não teria um meio direto de orientar a política. Hoje nós poderíamos dizer isso, a gente ainda fala, Senhor, dá para você resolver logo o problema do nosso país? Não tem um salvador da pátria aí para reencarnar, ser presidente e resolver tudo? Aí eu pergunto para vocês, se eu colocar na presidência do nosso país o homem mais sábio, o homem mais moralizado, tem como mudar o Brasil inteiro? Não. Quem é que muda o país? O povo.
somos nós que estamos diariamente fazendo diferença na educação, na saúde, nas vias públicas, em todo lugar. Somos nós que fazemos questão de dar nó e pingo d'água para a gente ficar com dinheiro. A gente quer sugar do país. Eu me recordo quando eu estive da minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora na Suíça há 30 anos. E quando eu estive lá, a Suíça alemã, então eu passava a televisão e não entendia nada em alemão. Mas eu percebi que estava um movimento muito grande. Eu disse, Estela, o que está acontecendo? Esse senhor foi ministro da Suíça durante muitos anos. E ele está aposentando, ele está deixando o cargo. E como ele é empresário, a Suíça está achando por bem dar a ele o salário. Mas ele está abrindo mão do salário porque ele não precisa do salário. Para que isso fique para o país e possa reverter a quem precisa. Então, essa maturidade que nós não temos. Mesmo sem precisar, a gente quer. Então, falta verdadeiramente essa maturidade da nação. Então, não adianta Jesus mandar um Ismael para ser presidente, ou seja lá o que for, se a nação não é Ismael ainda. E quando a gente estuda no Evangelho, o homem de bem, e que a gente acha que, está muito difícil. Só que aquela lição é para ser um homem. Não é o anjo. E a gente acha que para ser um homem de bem, a gente está muito longe. Então, quando a gente olha o homem de bem e diz está muito longe, a gente está dizendo assim, sou um animal, assina e carimbo. Então ele diz, não nos compete cercear. O que é cercear? Impedir, tirar, limitar. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes. Se o fulano vai roubar, deixa. Eu não vou chegar lá, me materializar e dizer, não faça isso. Deus está te olhando. Aí eu desapareço. É justamente ele fazendo, sofrendo as consequências que ele vai aprender. Se eu coibir, se eu proibir, ele vai apenas retrair, congestionar, embotar um desejo que tem. Não há educação. Então o que o nosso Senhor quer não é coibir, Ele quer educar. Então educar é deixa a ficha do outro cair. Se eu chegar contigo, não faça isso, não vai resolver. Tu vais conseguir conter isso por um tempo, mas vai chegar uma hora que vai explodir. Está latente, não houve educação moral. Na primeira oportunidade vai chutar o pau da barraca de novo. Então ele diz, não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes. Não nos compete. E Jesus, o pedagogo por excelência, ele sabe que proibir não educa. Ele sabe que cercear não educa. Logo, não temos esse direito. Porque não é assim que nós vamos educar ninguém. Aí ele vem no segundo ponto. E devemos fazer o que então, mestre? E sim, cuidar intensamente. E aí ele obviamente não diz de vocês, ele diz de nós mesmos. Cada um. Porque eu não posso dizer eu não vou fazer porque fulano pediu para eu não fazer. Eu não vou fazer porque eu estou com medo de fulano. Cuida de ti. Vamos nos educar. Eu não posso chegar no movimento, aí eu não vou fazer porque eu não quero ir para o vale.
eu não quero ir para o limiar das cavernas ou para as cavernas. Isso não é educar. Eu tenho que adquirir consciência, fazer realmente uma autoavaliação de que aquela minha atitude me trará danos morais e que eu vou perder a minha encarnação. Entendeu? Faz esse movimento. E sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Plantou, colheu. Ele está dizendo assim: acalma teu coração, Ismael. Todos aqueles estão submetidos à lei. Se hoje estão escravizando, voltarão como escravos no navio negreiro. Não sei se vocês observaram, nós estamos vivendo muitas migrações. Nós tivemos o nosso acidente aqui no Haiti. Vocês recordam como os nossos irmãos haitianos entraram no Brasil? A situação deplorável. Mulheres sofrendo agressões e estupros. Naufrágios. É uma expiação coletiva. O que nós sempre temos que entender é que não existe vítima perante a lei. Não existe. Mas isso também não me dá o direito de dizer: estão expiando e terão que sofrer. O meu dever como humano, como um homem de bem, é ser um sirineu para ajudar o irmão a carregar sua cruz. Eu não estou ali para ser mais uma cruz. Eu estou ali para tentar amenizar a cruz alheia. Então, isso ainda passa a ser uma oportunidade no meu processo de desenvolvimento moral, desenvolvimento do amor. Entendemos isso, gente? Então, por isso que Jesus está dizendo: ó, fica tranquilo. Isso acontece também com as nações, né? Sim, com as nações. É aquilo que ele fala. O Brasil arrumou um débito coletivo com a escravidão. Da mesma forma que o nosso Chico nos fala. Tem vídeos dele no YouTube. Se o Brasil legalizar o aborto, nós, como nação, estaremos arrumando um débito coletivo. Continuando, nosso Senhor Jesus: considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios. Então, olha, os portugueses eram o quê? Reencarnações dos fenícios. Não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo, que é Deus, lhe outorgou nestes últimos anos. Não soube. Até os meus ouvidos, de Jesus, tem chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmesuradas ambições. Falando de Portugal. Na velha península, já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riqueza fabulosa. Olha ele falando aí de Portugal. Havia uma missão para Portugal? Havia. Era o povo simples e trabalhador? Era.
eram reencarnações dos fenícios? Era. A partir do momento a riqueza iniciou, aí eles se perderam. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. O tempo. E se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, os portugueses, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência e da vida. Então, eu não posso mudar a tua cabeça, eu não tenho como cercear o teu livre-arbítrio, mas eu posso começar a modificar a forma. Ismael retornou à luta, cheio de fervorosa coragem, e os acontecimentos foram modificados. Os donatários cruéis sofreram os mais tristes reveses no solo do Brasil. Os tupinambás e os tupiniquins, que se localizavam na Bahia e haviam recebido Cabral com as melhores expressões de fraternidade, reagiram contra os colonizadores, transformados para eles em desalmados verdugos. Lutas cruentas e desencadearam contra os brancos, que lhes depravavam os costumes. E vale ressaltar que o princípio eles receberam legal. A partir do momento que eles perceberam que os portugueses estavam explorando, tentando escravizá-los, aí eles se reuniram. Vamos só lembrar um pouquinho os tupinambás? É um povo indígena brasileiro que por volta do século XVI, 1500 e alguma coisinha, habitava duas regiões da costa brasileira. A primeira ia desde a margem direita do rio São Francisco até o recôncavo baiano. A segunda ia do Cabo de São Tomé, no atual estado do Rio de Janeiro, até São Sebastião, no atual estado de São Paulo. Esse segundo grupo também era denominado de tamoio. Ao todo, os grupos compunham-se de 100 mil indivíduos e era a nação indígena mais conhecida de toda a costa brasileira pelos navegadores europeus do século XVI. Atualmente, o principal grupo tupinambá reside no sul do estado da Bahia. São os tupinambás de Oliveiras. Olha que interessante. Os tupiniquins, também chamados tupinaquins. Tupiniquins é melhor, né? Tupinaquins e tupinanquins são um grupo indígena brasileiro que pertence à nação Tupi. Por volta do século XVI, eles habitavam duas regiões do litoral do Brasil. Era o sul do atual estado da Bahia e o litoral do atual estado de São Paulo. Foi o grupo indígena com o qual se deparou a esquadra portuguesa de Pedro Álvares Cabral, em 23 de abril de 1500. Atualmente habitam terras indígenas no município de Aracruz, no norte do estado do Espírito Santo, no Brasil. Então vamos lá, conhecemos um pouquinho dos tupinambás e os tupiniquins. Olha o que eles fizeram. Os tupinambás e os tupiniquins, que se localizavam na Bahia e haviam recebido Cabral com as melhores expressões de fraternidade, reagiram contra os colonizadores, transformados para eles em desalmados verdugos. Lutas cruentas desencadearam contra os brancos, que lhes depravavam os costumes. Vamos conhecer um pouco do João de Barros, chamado o Grande ou Tito Lívio Português. Nasceu em Viseu em 1496, ou seja, era jovem. Foi um escritor renascentista
e é geralmente considerado o primeiro grande historiador português e o pioneiro da gramática da língua portuguesa, tendo escrito a segunda obra a normatizar a língua, tal como falada em seu tempo. Ele morreu em Pombal, Ribeira de Altem, no dia 20 de outubro de 1570. Morreu jovem, né, gente? A luxuosa expedição de João de Barros, que se destinava ao Maranhão, já começou a subir um pouquinho, né? Mas que saíra de Lisboa com instruções secretas para conquistar o ouro dos Incas. Vamos conhecer um pouquinho a história dos Incas. Era uma tribo quichua do Vale de Cusco, no Peru, que firmou sua hegemonia sobre tribos vizinhas e se expandiu em império de 1110 a 1535 da nossa época, tá? Época da conquista espanhola, lembra? O Império Inca se tornou o maior império da América pré-colombiana e abrangia um território hoje ocupado pelo Equador, Peru, Bolívia e norte do Chile. A administração política e o centro de forças armadas do Império ficavam localizados em Cusco, no atual Peru. Então, um pouquinho da história dos nossos irmãos Incas. Aí, o que eles descobriram? Eles saíram de Portugal, essa luxuosa expedição de João de Barros, que se destinava ao Maranhão, mas que saíra de Lisboa com instruções secretas para conquistar o ouro dos Incas, no Peru, dispersou-se no mar, sofrendo seus componentes infinitos martírios e resgatando com elevados tributos de sofrimento as suas criminosas intenções. Nem realizaram na condenável aventura. Então, nem chegaram lá. Os tesouros das Índias levaram o povo português à decadência e à miséria. Olha aí. Pela disseminação dos artifícios do luxo e pelas campanhas abomináveis das conquistas, cheias de crueldade e de sangue. Nós sabemos que quando Cabral saiu daqui, foi para a Índia e tocou terror lá. Vocês lembram disso? Então, volta aqui quando Jesus disse: entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E, se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos. Então, quando o povo vinha no naviozinho, João de Barros, para entrar lá nos Incas, invadir, roubar o ouro, ele mudou o curso do acontecimento. Quando nós estamos no caminho reto, no caminho do bem, nesse caminho do esforço, de superação, de querer acertar, de querer vencer, vocês acham que a espiritualidade também não nos auxilia nesse processo? Basta um cisco de vontade. Eles pegam esse cisco e fazem uma festa para ver se a gente consegue sair desses milênios de torturas. Basta só um sopro de vontade nossa. Volta lá. Então, os tesouros das Índias levaram o povo português à decadência e à miséria. Por quê? Iam nas Índias, roubavam, tiravam o ouro, enriqueceram e, em nome dessa riqueza que o país ficou, se perderam. Mas não é assim que sempre acontece? Às vezes nós estamos acertando tudo. Acontece alguma coisa, a gente enriquece e perdemos tudo. Perdemos tudo que é de ordem moral.
infelizmente. E pela disseminação dos artifícios do luxo e pelas campanhas abomináveis da conquista, cheia de crueldade e de sangue. A sede de ouro acarretava o abandono de todos os campos. Olha que interessante. A casa de aves, sob cujo reinado se iniciou o tráfico hediondo dos homens livres, desapareceu para sempre, depois de sucessivos desastres. Então vamos só lembrar o que seria a casa de aves, ou dinastia de aves, ou dinastia joanina. Foi a segunda dinastia a reinar em Portugal. Após a morte do seu irmão Dom Fernando, último rei da dinastia de Borgonha, Dom João foi aclamado rei em 1385, perante as cortes de Coimbra. A dinastia durou até a morte do cardeal rei Dom Henrique, em janeiro de 1580, sem deixar herdeiro legítimo. Então acabou a casa de aves. Após a derrota de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, o trono caiu nas mãos do cardeal Dom Henrique, nós acabamos de ler. E em 1580, Portugal, exânime, entrega-se ao domínio da Espanha, acentuando-se a sua decadência com Filipe II, o mais fanático e o mais cruel de todos os príncipes da Europa do século XVI. Então, estava na programação Portugal passar por isso? Não. Não estava. Foi a decadência de Portugal. Na formação da pátria do Evangelho, o homem branco alterava os fatores com as suas taras estratificadas e com a sua vontade independente. Jesus, no entanto, alterou os acontecimentos com o seu poder magnânimo e misericordioso. Os filhos da África foram humilhados e abatidos no solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhes sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Olha que interessante. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil e do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes. Nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Gente, que revelação é essa? Então, é como se dissesse assim, quem trouxe esse material, esse sentimento, foram os negros. Porque olha só, volta aqui comigo. Vamos esmiuçar. Os filhos da África foram humilhados e abatidos, num solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. Eles vieram para cá para trabalhar, mas nesse movimento eles foram humilhados e abatidos. Você traz alguém para trabalhar e ainda humilha a criatura. Segundo ponto, o Senhor, porém, lhe sustentou o coração oprimido. Lhe sustentou ânimo, força.
E Jesus enviava missionários para reencarnar também nesse meio, para dar apoio àquele grupo. Então eles espiaram, mas como diz nosso Senhor, leve é o meu fardo, suave é o meu jugo, quando estamos com Ele. Aí ele diz: o Senhor, porém, lhe sustentou o coração apertadinho, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos. Gente, não tem nem como a gente imaginar ou falar os padecimentos dos africanos. Através das linhas tortuosas, porque a escolha da escravidão é uma linha tortuosa. Através dessa linha tortuosa dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos. Ele aproveitou o mal para fazer o bem. O que ele fez? Porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares desse monumento evangélico do coração do mundo. Por quê? Aqui eu vou pegar uma comunicação que nós ouvimos, até para o nosso intermédio. Me emocionei muito, há muitos anos atrás. A senhora se apresentava e quando o nosso dialogador perguntou, ela disse: eu sou preta velha. Aí ele disse assim: poxa, minha irmã, por que você se autodenominar preta velha? Você sabe que era só adérrimo. Por que preta e por que velha? Por que se apresentar dessa forma? E ela disse assim: meu amigo, meu filho. E ela falava com aquele jeitinho, né? Meu filho, né? Viver como escrava na pele negra foi a encarnação que eu aprendi a humildade. Foi a encarnação que eu dei um salto na minha evolução. Olha só, tá vendo a pedra angular? Então, levar alguém para reencarnar como escravo, você aprende uma das maiores lições da humildade, da fraternidade uns para com os outros ali. E ela disse: faço questão no mundo espiritual. E aí ela falou, ele percebeu que era alguém que entendia o que estava fazendo, a permanecer dessa forma, até esse nome, que era o nome que me chamava, para que eu sempre lembre da encarnação que eu mais aprendi. Aprendi a maior lição, a lição da humildade. Então, nós termos nascido na pele do negro, nos ensinou humildade. Por isso que Jesus colocou aqui como através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. Agora ele vem, e do manancial de humildade de seus corações, resignados e tristes. Tem pessoas que se sentem menor em pegar uma vassoura. Tem pessoas que se sentem menor em lavar um vaso sanitário. Então talvez essas pessoas não tenham vivido a experiência na pele negra, ou se viveram, ainda assim não aprenderam. E do manancial de humildade, nasceram, aí ele diz, resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificável das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Por quê? Porque nós também vivemos a experiência na escravidão. Foram muitos anos para aprender humildade, fraternidade. Olha que coisa mais linda, gente. Alcácer, que nós citamos, ela é uma cidade situada na zona setentrional de Marrocos.
ao sudoeste de Arzila e de Larache. E o tempo já se foi. Foi bom? Muito. Mais lições? Bom demais. E assim nós finalizamos mais um capítulo. Próxima semana entraremos na civilização brasileira. Olha que delícia. Vamos orar? Então vamos envolver a nossa irmã Júcia para fazer a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de conhecer um pouco mais os teus planos para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, a cada instante da nossa vida, lembrar desses nossos estudos e ter a certeza que cada um de nós faz parte desse Brasil, coração do mundo. Te agradecemos, Senhor, pela companhia dos amigos espirituais que aqui estão conosco. Que nós possamos, na próxima semana, retornar com a vontade de conhecer um pouco mais e de conhecer os teus planos para cada um de nós. Muito obrigada por tudo e que assim seja.